Tu que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus em nossos corações. Derrama tua paz de um povo renovado ao mundo mostrarás. Sentimos que tu és a nossa
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é um dia de festa para a nossa comunidade e para toda a igreja. Alguns de nossos irmãos e irmãs serão confirmados. O sacramento da confirmação, o crisma, com a infusão do Espírito Santo, conceda pertence a Cristo e à Igreja. Comunica em abundância os dons do Espírito Santo e conduz o crismando à maturidade cristã. Renovemos a fé na presença do Espírito do Senhor em nosso meio. Todos nós, crismandos e a Assembleia, vamos dispor o nosso coração a receber uma nova infusão de seus dons. Com grande alegria, cantemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Com a graça de Deus, nós estamos reunidos aqui para juntos celebrarmos a confirmação destes nossos irmãos e irmãs que pedem a Deus hoje, de modo muito especial, que derrame sobre eles a força, o dom, o Espírito Santo. Nós acolhemos também aqueles que rezam conosco através das redes sociais de nossa paróquia, que possamos viver bem esta celebração, suplicando a Deus a graça de experimentarmos tudo aquilo que o céu tem de melhor para nós. Oremos.
Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, E no meu coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Fazei brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vem morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciai a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para os homens. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vos os matastes pregando numa cruz. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram ficar de pé os que serão crismados. Fernanda. Felipe Oliveira. Carla Cristina. Victor Hugo. Júlio César. Wesley. Pedro Henrique. Sabrina. Larissa. Lorena, Maria Vitória, Gustavo Fernandes, Kaique Júnior, Gabriel Lopes, Gabriel Arnaldo, Guilherme Júnior, Camila Fernanda, Ana Carolina, Arthur, Tamires, Romualdo, Mirela. Reverendíssimo Senhor Padre Lucas Germano de Azevedo, pároco de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição de São Miguel do Anta. Estes são os jovens que, após um período de preparação, junto à catequese paroquial, pedem agora o sacramento da confirmação. Com a graça de Deus e o auxílio do mesmo Espírito que ungiu nosso Senhor Jesus Cristo, e impelido por esta unção foi a missão, nós acolhemos estes jovens para serem crismados, confirmados na fé,
Com grande alegria, vamos acolhê-los com as nossas palmas. Podem se assentar, por favor. Queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas que hoje se apresentam à Igreja do Senhor, pedindo a graça da confirmação, sacramento da Crisma. Nós estamos em festa, a nossa paróquia se alegra muito com a decisão de vocês. A Igreja toda está em festa, pois celebrar este sacramento da confirmação é somar-se ao exército de Cristo, aos apóstolos do Senhor. Hoje, por decisão livre do coração de cada um de vocês, abraçam esta graça sem igual, receberem com maior abundância o Espírito Santo, o dom de Deus. Este mesmo Espírito que falou pelos profetas, que estava por sobre Jesus em sua missão, que o encorajou para partir anunciando o Evangelho da vida, também acompanhará cada um de vocês, fortalecendo-os nesta caminhada tão bonita que é a vida. Graça de Deus que habita neste mundo. O sacramento que vocês receberão traz consigo esta força do céu. O próprio óleo usado para este sacramento é consagrado pelo bispo, o nosso arcebispo Dom Ayrton José dos Santos. Na missa do Crisma, consagrou este óleo, misturando o bom perfume, recordando a todos que devemos espalhar pelo mundo o bom perfume de Cristo. Este santo óleo que vocês receberão em suas frontes é usado também nas ordenações sacerdotais, nas ordenações episcopais. É usado também na sagração dos altares e dos templos. De fato, tudo aquilo que é ungido por este óleo se torna sagrado, consagrado. Vocês são consagrados do Senhor, são separados para Deus. Deus quis vocês, Deus quis a todos nós. E vocês hoje poderão dizer ao Pai do céu: sim, Senhor, de livre vontade me apresento diante de Ti, mesmo sabendo das minhas fragilidades, mesmo sabendo das minhas fraquezas. Quero tornar-me soldado de Cristo. Quero estar contigo eternamente, Senhor. E ainda que eu me esqueça de vós, tenho a plena certeza de que o Senhor estará comigo. E ouvirão de Deus também a confirmação: sim, filho querido, sim, filha querida, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não importando as suas fragilidades, não importando as suas fraquezas, eu fortalecerei o seu coração para que possa responder com generosidade ao projeto de vida oferecido por mim. Mesmo que vocês se esqueçam de mim, eu jamais me esquecerei de vocês. Estou convosco, quero fazer parte cada vez mais do íntimo do coração de cada um, porque sou bom Pai, sou Deus Criador e não abandono a obra criada. Grande é a alegria do nosso coração termos de Deus esta declaração tão bonita de amor. Vocês, queridos jovens, queridos filhos e filhas, hoje são privilegiados por receberem de Deus esta unção, por receberem do Senhor tamanha graça. Conforme nós escutamos nas leituras de hoje, vocês serão fortalecidos pelos dons do Espírito Santo. Hoje nós o temos ornando este santo templo em suas colunas, e poderemos dizer juntos, olhando para esta que está aqui
à minha esquerda. O primeiro dom, o conselho. Vamos dizer juntos: conselho. Depois, ciência, piedade, sabedoria, fortaleza, entendimento e temor de Deus. Assim como este templo precisa das suas colunas para permanecer de pé, seguro contra as tempestades, contra os ventos, estes dons que agora serão inscritos na alma de vocês, também lhes permitirão permanecer de pé, mesmo diante das piores tempestades de suas vidas. Os dons recebidos por Deus fortalecem o cristão para ser neste mundo de fato sentinela do amor, arauto do Evangelho, anunciador do reino. E nesta missão que por vezes parece difícil, nós jamais estaremos sozinhos. Temos o auxílio de Deus e a sua graça nos acompanhando. Então zelem por seu edifício espiritual, zelem para que esta sua coluna, que vem do próprio sangue de Jesus na cruz, que vem do Espírito Santo, dom de Deus, que vem do coração do Pai, jamais se enfraqueça. Permaneça com Deus, porque Ele permanecerá sempre com cada um de vocês. No Evangelho de hoje nós escutamos nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aos discípulos a parábola do semeador, e diz a todos nós hoje. Esta parábola nós a devemos olhar de duas maneiras hoje a falar o nosso coração. A primeira maneira, o nosso coração deve se portar como o terreno que recebe a boa semente. E na parábola Jesus vai descrevendo vários tipos de terreno. Aquele que está ali à beira do caminho, que logo que a semente cai, ela não consegue permanecer dando raiz, porque é um lugar incomum, não é um lugar preparado para isto. Nosso Senhor também fala daquele terreno pedregoso, onde a semente até brota, mas não é capaz de criar raízes, então ela seca. Que o nosso coração não seja assim, superficial, não seja um coração de pedra, não seja um coração frio. O cristão não pode ser frio, o cristão não pode ter um coração duro, fechado. Outra vez, nosso Senhor disse que há aquele terreno que a semente caiu entre os espinhos. A semente brotou, mas não foi para frente, porque os espinhos a sufocaram. Então, não deixem que as preocupações desta vida sufoquem a palavra de Deus no coração de vocês. E nosso Senhor disse mais: às vezes o que vai sufocar a sua palavra e vai impedi-la de dar frutos será a ambição pelo poder, pela riqueza, pelo prazer. Tudo isto mata o coração do homem, da pessoa humana, porque ele se distrai, não tem foco. Mas há aquele terreno bom, há aquele terreno em que a semente cai e produz muito fruto, 100 por 1, vai dizer a parábola. É interessante esta parte do Evangelho, porque no tempo de Jesus, aqueles que estavam acostumados com este tipo de situação de plantio, eles já ficavam assim surpresos quando a semente dava 2, 3 frutos. Jesus Cristo foi além, disse 100 por 1. Imaginemos nós a força que tem a palavra de Deus quando nós deixamos o nosso coração ser este bom terreno. Quando acolhemos a palavra do Senhor, quando cuidamos da palavra do Senhor, nós produziremos também neste mundo muitos frutos. E vocês produzirão estes frutos se estiverem de fato abertos a esta graça que hoje recebem de uma forma sem igual. Como nunca antes experimentaram em suas vidas, hoje experimentarão o cuidado de Deus, fortalecendo o coração de vocês, para que possam de fato dar bons frutos.
A segunda maneira de olharmos para esta parábola de hoje é percebermos-nos como os semeadores. A crisma é a confirmação do batismo. Ela encerra, assim, os sacramentos da iniciação cristã. Vocês agora estão maduros na fé. Vocês agora estão no exército de Cristo para anunciar ao mundo a boa nova, serem no mundo semeadores. E a dinâmica do semeador ela é muito interessante dentro desta parábola, porque ele não se entristece mesmo quando a semente que foi lançada não dê frutos. Isso serve para nos mostrar que nós não podemos desistir das coisas na primeira dificuldade. Não é porque não deu certo agora que nós vamos desistir de anunciar Deus. Não é que não deu certo agora que nós vamos ficar sufocados, entristecidos. Não é porque nós não estamos vendo os frutos imediatos da nossa missão que vamos abandoná-la. É preciso ter perseverança na fé. É preciso ter perseverança no anúncio da palavra. O que você hoje planta, meu querido irmão, querida irmã, queridos filhos crismandos, não tenham medo, não tenham receio de não dar certo, porque o lançar a semente não é um ato só seu, é um ato com Deus. E tudo aquilo que fazemos com Deus, tenhamos a plena certeza de que já deu certo. Ainda que nós não contemplemos os frutos imediatos, já deu certo, porque em Deus não há erro, em Deus não há mentira. Na segunda leitura que nós escutamos, nos disse então da experiência de Pentecostes, a unidade. Mesmo na diversidade de dons e carismas, a igreja, como mãe, acolhe todos os filhos. Então você, querido jovem, querido crismando, não precise ficar se comparando com o outro. Ofereça aquilo que você tem a Deus. Ofereça o seu dom a Deus. Deus não faz distinção de pessoas, não faz comparação de dons, acolhe a todos para que juntos possamos de fato ser este corpo místico do Senhor. Anunciar ao mundo a sua boa vontade, anunciar ao mundo o seu amor. Que alegria celebrarmos juntos este sacramento. Os apóstolos, que segundo a promessa do Senhor, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tinham o poder de completar a obra do batismo pela doação do Espírito Santo. Como lemos nos Atos dos Apóstolos, tendo São Paulo imposto as mãos sobre alguns dos batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Os bispos, sucessores dos apóstolos, possuem o mesmo poder e comunicam o Espírito Santo àqueles que já renasceram no batismo. Algumas vezes, os presbíteros são também constituídos para este ministério, conforme estamos vivenciando hoje. Sua Excelência Reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Mariana, nos concedeu esta delegação para celebrarmos este sacramento no rito fora da missa, pelo motivo da pandemia, que impediu assim este sacramento ser realizado anteriormente. Embora a vinda do Espírito Santo não se manifeste hoje pelo dom das línguas, sabemos pela fé que esse Espírito que infunde o amor de Deus em nossos corações e nos congrega na unidade da fé e na multiplicidade das vocações, é recebido por nós e opera de modo invisível a santificação e a unidade da Igreja. Pelo dom do Espírito Santo, que ides receber, caros filhos e filhas, sereis marcados espiritualmente, para que vos torneis de modo mais perfeito imagens do Cristo
e membros de sua igreja. O próprio Cristo, só depois de receber a unção do Espírito Santo no batismo, dado por João, foi enviado a realizar sua missão, a fim de difundir pela terra o fogo desse Espírito. Por conseguinte, vós que já fostes batizados, recebereis agora a força do seu Espírito e sereis assinalados na fronte com a sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho de sua paixão e ressurreição, de modo que a vossa vida, como diz o apóstolo, seja em toda parte o bom perfume de Cristo. O seu corpo místico, que é a igreja, povo de Deus, recebe dele graças diversas, que o mesmo Espírito Santo distribui a cada um para a edificação do corpo na unidade e na caridade. Sede, portanto, membros vivos dessa igreja, e guiados pelo Espírito Santo procurai servir a todos, à semelhança do Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Meus queridos filhos e filhas, nesta missão que vocês abraçam hoje, vocês não estão sozinhos. Nós somos igreja, somos comunidade. Temos a graça de Deus e temos algumas pessoas de modo ainda mais íntimo que vão nos ajudar. Por isso eu convido, olhe agora para o seu padrinho e a sua madrinha. Diga para ele agora, para ela, diga o nome da pessoa que você escolheu para ser seu padrinho. Eu conto contigo para ajudar-me na missão, para que eu não desista de caminhar na fé, para que eu seja cada vez mais o bom exemplo de cristão, que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe ser neste mundo sinal de Deus. Amém. E vocês escutarão também dos padrinhos. Padrinho, madrinha, olhe para o seu afilhado agora e diga o nome dele, diga o nome dela. Querido filho, eu aceitei ser seu padrinho para que possamos caminhar juntos, aprendendo sempre mais com a palavra de Deus, orientando a nossa vida pela palavra do Senhor. Conte comigo para lhe ajudar a permanecer com Cristo nosso Senhor. Amém. E os pais e responsáveis, aqueles que nos acompanham agora também, façam em seu coração uma prece para o seu filho, para a sua filha. Escute a vida destes jovens, saibam ler nas entrelinhas o coração destes adolescentes, destas pessoas que vocês responderam a Deus sim e trouxeram a esta vida. Ajudem-os, não só com palavras, mas principalmente com exemplo, com amor, a não abandonarem o caminho do Senhor. Amém. Preparando-nos para a renovação das promessas batismais, vamos de modo orante cantando: ó luz do Senhor. É a luz de Cristo, o círio pascal que foi aceso na noite verdadeira,
da vitória, da vida sobre a morte. A luz que é Jesus, que agora habita em nosso meio. Queridos irmãos e irmãs, vamos ficar de pé e agora vamos renovar as promessas do nosso batismo. Vocês, queridos jovens crismandos, quando foram batizados, tiveram seus pais e padrinhos prometendo estas coisas que hoje vocês, por livre vontade, com plena consciência, são chamados a dizer. Então respondam com a mais pura verdade do seu coração. Respondam com entusiasmo. Primeiro vocês dirão renuncio, o singular, pessoal. E depois dirão creio, professando assim a fé. Para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Professem agora a fé, erguendo no mais alto que puderem a luz de Cristo a iluminar a sua vida. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial
como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Roguemos, caros irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem na fraqueza se abisma, seja em vigor restaurado, graças à unção deste Crisma, que o faz do Cristo soldado. Quem
apagar as velas. Meus irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que seja unânime a nossa oração, como há uma só fé, esperança e caridade, que procedem de seu Espírito Santo. Pelos o que receberam o dom do Espírito Santo no sacramento da confirmação, para que, vivendo a fé e praticando a caridade, dê por sua vida o testemunho do Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, Escutai a nossa prece. por seus pais e padrinhos, para que tenham responsabilizando por sua fé, continuamente os estimulo pela palavra, o exemplo, a seguir os passos de Cristo. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Ailton José e todos os bispos, para que, reunido pelo Espírito Santo, na unidade da fé e da caridade, se estenda a crescer até a vida do Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo inteiro, para que todos que têm o mesmo Criador e Pai se reconhecem como irmãos e irmãs, sem discriminação de raça ou nação, e procure de coração sincero o reino de Deus, que é paz e alegria no Espírito Santo. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos apóstolos e quisestes que eles e seus sucessores o transmitissem aos outros fiéis, ouvi com bondade a nossa oração e derramai nos nossos corações, de filhos e filhas, os dons que distribuístes outrora no início da pregação apostólica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. podem se assentar um instante. Antes mesmo de vocês crismar, Deus já estava ao seu lado, te iluminando, te guiando, para que não se perdesse nos caminhos mundanos. Agora que você está crismado, Deus está orgulhoso de ti, está contigo todos os dias, para que você nunca perca a comunhão com Ele. A crisma é um dos 3 sacramentos mais importantes na vida de um católico. Desejo apenas muita luz por estar vivendo este momento tão especial de comunhão com Deus. Que todos os seus passos, a partir de hoje, seja guiado pelo nosso Senhor. Cada um de vocês crismando, pede a sua bênção a seu padrinho, a sua madrinha que está do lado. Neste momento, parabéns por essa conquista e que Deus ilumina o seu caminho. Parabéns pela sua crisma que Ele tem,
que Ele te acompanhe. Amém. Parabéns aos crismados, parabéns aos padrinhos e madrinhas, parabéns aos pais por apresentarem hoje o seu filho, aqui a sua filha, à Igreja de Deus e verem este bom fruto também do seu testemunho. Parabéns para a nossa paróquia, que agora conta com um novo exército nas obras de evangelização. Parabéns para a nossa igreja. Parabéns e para mais, sempre mais com Deus. Que bom, meus irmãos e irmãs, celebrarmos este tão sublime sacramento da confirmação. Agradecemos a Deus esta oportunidade. Também parabéns às catequistas que com muito zelo, carinho, cuidado, atenção e amor conduziram as turmas para que pudessem celebrar este momento. Hoje é a terceira turma, com a graça de Deus. E vamos assim, prosseguindo sempre, mostrando para o mundo que a nossa igreja santa, católica, apostólica, romana, continua dando bons frutos a este mundo. Mesmo que muitos digam o contrário, mesmo que pareça que a tempestade vá tombar o nosso barquinho, nós estamos com Cristo, então nós não naufragaremos. Nós temos nosso Senhor ao nosso lado. Queridos filhos e filhas, permaneçam unidos a Cristo, porque Ele, com toda certeza, permanece conosco. E sobre todos, invoco a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo, e vos tornou seus filhos e filhas adotivos, e vos conserve dignos de seu amor de Pai. Abençoe-vos seu Filho unigênito, que prometeu que o Espírito da verdade permaneceria na Igreja, e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. Amém. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu o fogo do amor nos corações dos discípulos, e vos conduza unidos num só corpo e sem tropeço à alegria do reino de Deus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Queridos crismandos, podem se assentar só para as orientações finais.